Senhor, para os irmãos, bom dia, né? Nós queremos nesta manhã dar início aqui a mais uma escola bíblica dominical, né? Onde iremos estudar a palavra de Deus. Queremos chamar sua atenção para que aprendamos muito, estudamos, ou muito não juntos, aprendamos juntos, estudamos juntos a revista da escola dominical de um tema importantíssimo que vai falar sobre a família, que os irmãos possam estar conosco estudando a palavra de Deus. Nossa irmã Deusimar estará ministrando nesta manhã com os irmãos. Em nome de Jesus nós vamos orar. Pedimos os irmãos que orem pela família da irmã Taimara, o teu irmão Thaleson Ramos. Ele faleceu nesta madrugada, então que os irmãos possam orar para que o Senhor possa confortar. Irmã Taimara é esposa do Joninhas Duarte, nosso irmão, nosso amigo, para que Deus possa estar confortando eles nesses dias. Quando os irmãos orarem também, orem pela mãe da minha nora, irmã América, mãe da Lidiane, que também está hospitalizada, minha irmã Regina Mara, também estão todos fora de perigo, mas necessitando da oração dos irmãos. Um amigo nosso aqui da cidade também, esta manhã, pediu oração, um vereador Sandro, do pai dele também, que está internado no hospital. Enfim, vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa dar livramento e guardar em nome de Jesus. Quero pedir a minha esposa para fazer esta oração para nós iniciarmos a nossa escola bíblica. Pai do Senhor a todos nesta manhã, que tenhamos um dia de paz, de bênção, na presença do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos Aleluia. Na Tua presença, nessa escola dominical, ó Deus, que possamos, Deus, aprender da Tua palavra. Venha nos capacitar, Senhor, graças para transmitir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos dê direção para os nossos através irmãos, do Teu Santo ó Deus, Espírito. nos ajuda, nos dê vitória, Pai, nos sustenta, nos fortalece. Também, Jesus, essas pessoas que estão enfermas, meu Pai, o qual foi citado aqui, Senhor, os nomes, toma nas tuas mãos. Jesus, só o Senhor para fazer uma obra tremenda. Deus visita também, lá, Jesus, a família da irmã consola, Taimara, conforta a família pelo passamento do seu irmão, conforta os corações. Jesus, Joninhas, não tem sido fácil, Jesus, mas o Senhor tem sido nosso sustento. Nos ajuda, o Pai. Senhor tem sido nosso Sem nós refúgio. nada podemos O Senhor fazer. tem sido a Aleluia. nossa fortaleza, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, inicialmente eu quero aqui cantar um hino e depois nós estaremos fazendo a leitura introdutória da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, irmã Débora. Deus abençoe tua vida e prosseguiremos com a nossa escola bíblica. Senhor, Débora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está conosco através do teu Santo Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Ele estará nos abençoando e falando conosco nesta manhã através da sua palavra em nome de Jesus. Fiquemos aí ligados, pedindo ao Senhor que toma conta de tudo, de nossas vidas, de suas vidas, da vida dos irmãos, nesta manhã abençoada. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa eu só compartilhar aqui, para que alguns irmãos também sejam alcançados nesta manhã. Está conosco Bruno. Deus te abençoe, Bruno, sobrinho da irmã Deusimar, lá do Rio. Como diz a irmã Luzia, carinha dele ali. De Janeiro. Deus te abençoe, Bruno. Deus abençoe sua vida. Nós vamos falar de família hoje. Nesta manhã
em nome de Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as tuas leis. Os sinais da sua vida mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. Aleluia. E as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz são de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo glória a Deus, aleluia. Jesus. Santo é o teu nome. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quero cumprimentar a Betinha, Deus abençoe sua vida. Irmã Geucelena, esposa do pastor João, e a nossa irmã Vera Lúcia. Que Deus abençoe os irmãos. Eliandra Pio, muito obrigado por estar conosco também nesta manhã abençoada. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura da revista, a leitura bíblica da revista da Escola Dominical,
Se você puder e tiver interessante que você acompanhe a nossa EBD através da sua revista. Se você não tiver revista, você vai prestando atenção. O assunto é muito sugestivo, o assunto é muito profundo, o assunto é abençoado, que vai falar sobre a conduta do crente com relação à família. Deusimar, a paz do Senhor. Deusimar Avelar de Souza, que Deus abençoe a sua vida. Amém. A lição é de número 13, ou 12, lição de número 12. Hoje é 21 de junho de 2020, domingo. Domingo é dia do Senhor, dia de nós buscarmos a tua presença. O texto áureo diz para nós assim: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. A verdade prática diz que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Eu vou fazer a leitura bíblica em classe para que você acompanhe nesta manhã, em nome de Jesus. Está registrado no livro de Efésios, capítulo 5, do 21 ao 33, capítulo 6, do verso 1 até o 4. Acompanhe a leitura da palavra de Deus nesta manhã abençoada. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão mais, ou serão dois de uma carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, respeito a Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Efésios 6, a partir do verso 1. Vós, pois, sede obediente aos vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra, tempo sobre a terra. E vós, pois não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. A paz do Senhor, pastor João, lá de Conduru, que João de Souza, que Deus abençoe o irmão nesta manhã, em nome de Jesus. Pastor Pimenta assiste com a Betinha. Queremos aqui, para não esquecermos, que nós citamos aqui a nossa irmã Betinha, mas ela é casada com o pastor Pimenta. Então ele está lá do lado dela também assistindo essa escola bíblica. Amém. Dominical. Irmã Cristina, lá de Conduru. Vamos daqui a pouco falando os demais irmãos que estão chegando para estudar a escola bíblica dominical. Para aqueles irmãos
que não sabiam, mas hoje nós já falamos lá na nossa live, no nosso áudio matinal, acerca do passamento do irmão da nossa irmã Taimara, lá de Castelo, esposa do nosso irmão Joninha. Faleceu essa madrugada, que possamos orar para que Deus conforte, para que Deus console a família dos nossos irmãos. Eu vou passar aqui para a nossa irmã Deusimar. Como eu disse, o assunto vai falar sobre família, né? Hoje na nossa live nós falamos sobre que nós não devemos impedir que as crianças se acheguem, né, a Jesus. A Bíblia diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Nessa passagem, os discípulos queriam impedir que as crianças se achegassem a Jesus para que ele abraçasse, para que ele abençoasse as crianças. Mas o Senhor interferiu para que as crianças viessem a ele, se indignou, irou-se, mas as crianças vieram a Jesus para serem abençoadas. Isso é família. Ensina a criança o caminho que deve andar, para quando crescer, não se desviar dele. Foi o assunto da nossa live matinal. Que Deus possa abençoar os irmãos. Eu peguei um gancho aqui no estudo da revista para transmitir-vos a palavra de Deus nesta manhã. Paz do Senhor, irmã Eliane, nossa prima, que Deus te abençoe, nossa irmã Edna Costa. Eu quero fazer mais oração para poder passar para a irmã Deusimar, para ela dar prosseguimento ao estudo da palavra de Deus. Senhor Jesus, mais uma vez queremos estar e entrar na tua presença, através da oração. Alcance os teus filhos através do teu Santo Espírito. Glória a Deus. E através da lição da tua palavra. Esteja conosco, Senhor, enquanto estivermos aqui fazendo a tua obra. Nos ajuda em tudo, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Quero passar para a irmã Deusimar. Glória a Deus. Para ela prosseguir em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Dizer que, apesar, né, das lutas, das dificuldades, nós estamos alegres, porque Deus tem nos dado esta oportunidade de, nesta manhã, podermos estudar a sua palavra. E hoje a lição vai falar sobre família, a conduta do crente em relação à família. É um assunto muito importante, extremamente importante. Eu acho que a gente nunca sentiu tanto a necessidade, né, dessa união familiar como nos dias que nós estamos vivendo. Muito importante mesmo. E há uma distorção muito grande em questão de família, né? Esse pensamento, esse conceito de família. Não vamos aqui, a Bíblia não enaltece nem o machismo, nem o feminismo. Não é essa a nossa intenção, mas a nossa intenção é de estar trazendo, né, a palavra de Deus para a nossa vida. Amém? E a palavra de Deus, ela não torce. A Bíblia você não muda, você não tem como adaptá-la às ideias atuais. Nós é que precisamos estar pautados na palavra de Deus. Você não torce a palavra de Deus. E ela é maravilhosa, né? Quando nós vivemos a palavra de Deus, ela é bênção para as nossas vidas. Aqui na introdução da revista, se alguém, né, tem a revista, acompanha, a base bíblica em Efésios, capítulo 5 e capítulo 6, né? A primeira parte está o versículo 4 do capítulo 6. Vamos ler em alguns lugares, alguns versículos da Bíblia. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o casamento monogâmico. Mono quer dizer um. Não é casamento com 3, 4 pessoas. É com uma pessoa. Monogamia, monogâmico.
heterossexual, quer dizer, entre um homem e uma mulher, entre macho e fêmea, e indissolúvel, quer dizer, aquele que não se dissolve, que não se desmancha, que não se desfaz. E isso está em Mateus, capítulo 19, versículo 4 e 6. E nós vamos ler, né, esta palavra gloriosa, Mateus, capítulo 19, versículo 4 e 6. Que vai dizer assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, Deus fez macho e fêmea, Deus fez homem e mulher. Deus fez homem e mulher, lá no princípio. O homem deixará o pai e a mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E aqui vai dizer, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, aqui nessa palavra nós entendemos que marido é parente sim, né? A gente fala, marido não é parente, mulher não é parente. É parente sim, é uma só carne, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. É uma só carne. Amém? Glória a Deus. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Ó, não são funções, não são tarefas. Tarefas, todo mundo, eu aprendi essa semana que tarefa qualquer um pode fazer. Pode arrumar a casa, pode fazer comida, pode, né, fazer compra, todos podem fazer. Mas papéis diferentes. Cada um tem o seu papel no casamento. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, nós vamos falar da conduta do marido, da conduta da esposa e da conduta dos filhos. Amém? Eu ia combinar com meu esposo dele falar da conduta do marido e eu da conduta da esposa. Mas ele tem umas outras coisas para fazer, então ficou, né, para mim fazer essa parte. Vamos no tópico 1, que vai falar da conduta do crente como marido. Vai falar para os homens, vai falar para os maridos. Vai dizer assim, no capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Então, Paulo, ele vai comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Olha que coisa, né? Maravilhosa. Eu estava conversando com um colega um dia, e aí eu citei isso, falei que dessa comparação que Cristo faz do marido, do marido com Cristo, que o Cristo se entregou, deixou-se morrer por amor à igreja. Então é algo assim extremamente, né, maravilhoso. O papel do marido como líder da família, líder. Aqui nós vamos falar de líder, líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo. Veja bem. Deus está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Exatamente do jeito que está escrito aqui na lição. Ó, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Está escrito assim em Coríntios. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça
cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Quando fala de cabeça, está falando de liderança. Então, o marido, ele tem a função de liderar. Liderar, ele tem a função de liderar. Por quê? Porque ele é a cabeça. Não quer dizer que ele vai fazer sozinho, que ele vai mandar sozinho, que ele vai decidir sozinho. Ele lidera. Ele é a cabeça. Ele não é o mandão, não é o machão, não é o chefão, é o cabeça. Quando o marido não quer liderar, quando ele não assume o seu papel de líder, as coisas tendem a não ficar do jeito que Deus programou, do jeito que Deus ordenou. É bonito um homem que não toma sua posição de líder? Um homem que não lidera, é bonito isso? Não, porque a mulher vai ter que fazer alguma coisa, senão a família vai desmoronar e não fica bonito. Aí todo mundo vai dizer, ah lá, ó, quem manda lá é a mulher, o cara não faz nada, não sabe de nada, aquela coisa toda. Mas porque o Senhor chamou o homem para liderar. E liderar não é ser o mandão, ser o chefão. É cuidar, zelar e tomar as decisões necessárias. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Nós estamos falando do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Então, se Cristo lidera a igreja, da mesma forma, é o mesmo pensamento, o marido liderar o quê? A família, a esposa. Visando o bem-estar, visando o crescimento da família e assim sucessivamente. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, mentiroso, uma falácia, nas escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então, em todo momento, aqui não se trata de que seja um sistema opressor do homem. Pelo contrário, não é um sistema opressor do homem. Porque Cristo, ele não oprime a igreja, ele ama a igreja. Nós estamos falando aqui em uma liderança no amor, pautada no amor. Amém? E aí, olha, para falar desse amor mútuo e respeito, João 13, 34. Nós vamos ler João 13, 34. O que Jesus vai falar em relação ao amor? 34 e 35 vai dizer: novo mandamento vos dou, que vos amai uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Casamento não é disputa. Casamento não é um cabo de guerra. Tinha uma brincadeira chamada cabo de guerra, em que põe uma corda, né? Aí um puxa para cá e outro puxa para lá, para ver quem vai ganhar. Casamento não é isso. Casamento é interação, casamento é companheirismo, casamento é
uma só carne. É um ajudando, contribuindo para o bem-estar da família. Então, não é a ideia machista, o pensamento, é claro que existe, né, a nossa sociedade tem inúmeras situações machistas e de violência que a Bíblia condena, que a igreja condena, que nós condenamos. Mas não é essa palavra quando coloca o homem para liderar, quando o Senhor dá a ele esta função de liderar, não é com viés machista. Pelo contrário, é com o sentimento de Aleluia, amor. Deus. Amém? Glória a Deus. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa. Assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício. Como diz as Escrituras, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Altruísta e incondicional. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também amar a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romanos 5:8 vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos. Nós estávamos ainda pecadores. Mas ele morreu por mim e por você. Glória a Deus por isso. Por falar em amor, nós vamos trazer uma complementação. Veja bem, Cristo vai dizer assim, Efésios 5:25, vai dizer assim: marido, ame a sua esposa. É o Senhor ordenando ao marido: marido, ame a sua esposa. É um amor que ele tem que ser em palavras e ações, principalmente em ações. Mas para a mulher, as palavras também são importantes. Os gestos também são importantes. E ações, principalmente ações. Não é só de palavra, eu te amo, e na hora de fazer, de demonstrar esse amor, esse cuidado que a esposa precisa, isso não acontece. Aí vemos aqui, se essa frase, marido, ame sua esposa, se fosse escrita, né, por algum escritor, se fosse Shakespeare que escrevesse isso, nós teríamos uma ideia de amor que, por certo, seria o amor eros no grego, que seria aquele amor que expressa a paixão sexual, o amor eros. Se fosse Shakespeare que tivesse escrito, seria esse amor, e talvez não é só esse. E é apropriado para que o marido cristão tenha um desejo maduro e contínuo por sua esposa. Então, no casamento também precisa ter esse amor, né? Essa paixão sexual mesmo, essa vontade, esse desejo sexual. Filho e estórgio são termos frequentemente usados para expressar afeição familiar, que também, né, é necessário. Porém, é apropriado que o marido sinta uma afeição cordial por sua esposa, não só o amor eros, mas o amor filho e o estórgio. Isso, né, as várias definições de amor no grego. No entanto, olha o que Paulo usou. Ele não usou eros, ele não usou filho e não usou estórgio, mas olha o que ele usou para se referir a amor. No entanto, Paulo decide usar agápao,
um termo meigo do grego secular, mas uma palavra infundida com um significado cristão único por seu uso no Novo Testamento. Aqui, agapao expressa o amor desinteressado, um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independente do custo pessoal. Olha que coisa linda! Foi esse amor que Paulo usa para falar: marido, amai as vossas esposas. Ao decidir colocar o bem-estar da esposa em primeiro lugar, pois é isto que agapao implica. O marido voluntariamente sujeita seus próprios interesses às necessidades de sua esposa e, portanto, sujeita-se a ela em uma atitude de reverência a Cristo. Esse amor que Paulo está falando aqui é um amor desinteressado, é um amor que esse marido, que é líder, que é o cabeça, ele não vai ser o mandatário, ele não vai ser aquele que vai oprimir, mas ele vai ser aquele que vai amar. Amar. Um amor desinteressado. Um amor que está mais preocupado com o bem-estar da esposa do que dele próprio. Ele vai pensar mais na esposa do que nele próprio, em satisfazer essa esposa. Porque aqui ainda vai dizer, em reverência, sujeita-se a ela em uma atitude de reverência a Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Se vivêssemos isso de verdade, se a nossa caminhada fosse assim, glória a Deus por isso, né? Esse Deus que tudo pode. E aqui para fechar a parte dos esposos, ponto 3, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Glória a Deus. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo. Não tem ninguém saudável mentalmente que vai maltratar o seu corpo, a não ser que essa pessoa... deixa eu jogar aqui. A não ser que esta pessoa, ela tem um problema mental, um distúrbio, ela vai se cortar, ela vai se maltratar. Então, isso daí, o que vai acontecer? O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. O cuidado que ele tem com ele tem que também ter o quê? Com a sua esposa. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, a comida, o arroz, o feijão e etc. Mas, igualmente ao afeto, a consideração e a honra, dentre outras. Tais demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Olha só, o marido, geralmente, eles têm uma preocupação com o alimento dentro de casa. Colocar, né, o arroz com feijão dentro de casa, não deixar faltar. E carne também, que é muito importante, né? Colocar os alimentos dentro de casa, aquilo que a casa precisa. Mas aqui está dizendo, aqui vai falar do afeto, aqui vai falar da consideração,
Aqui vai falar da honra. E é muito importante, olha só, por isso que eu falei desse amor em ações, em palavras e em demonstrações. O marido, ele precisa demonstrar também para sua esposa esse amor. Não é só o alimento. Eu acho interessante que quando a Bíblia fala que quando Ana chorava porque ela queria ter um filho, o seu marido Eucana vai dizer para ela assim, mas eu não faço tudo por você? E ele pegava parte do alimento que eles levavam e dava uma parte maior para Ana. Como se Ana comesse, ela ia se alegrar. É claro que a gente até gosta, né, de comer e deixa a gente feliz mesmo, né? Isso daí não tem dúvida. Mas ali ele talvez não conseguia entender o porquê que Ana chorava. Ele não sabia emocionalmente o que Ana estava passando na sua vida emocional. Então ele vem dar comida para Ana. A Bíblia vai dizer que ele dava mais comida para Ana do que para Penina e os filhos. Mas a Ana não era a comida que Ana estava precisando naquele momento. Ana estava passando por uma crise, por uma situação emocional muito forte na vida dela. Entendeu? E que talvez ele não conseguia imaginar. A gente até entende, tem coisas que o marido não vai entender. Por que você está chorando? Você está chorando por quê? E aqui vai falar, olha, de uma demonstração sincera, tanto em público quanto em particular. Por quê? Porque às vezes em público o casal demonstra uma maravilha, mas em casa um não olha para a cara do outro. Em casa há uma parede, em casa há uma divisão. Então aqui está falando tanto em público quanto em particular. Nós fomos criados assim, de uma forma muito rígida, né? Papai muito rígido, aquela coisa toda, mas com muito amor mesmo. E a gente às vezes não tem muita demonstração de amor em público. Como assim? Abraçar, beijar em público, a gente não tem muito esse tipo de demonstração. O que também não é necessário você ficar se pegando, né, abraçando, beijando em público. Eu acho interessante que hoje, às vezes a pessoa começou a namorar ontem, né? E aí, no mesmo dia que começa a namorar, já fala amor, amor, amor pra lá, amor pra cá. É complicado isso, né? Mas a gente sabe que Deus, né, ele tem nos sustentado, tem nos dado vitória. Eu tô lendo aqui algumas perguntas, eu vou ter que parar para responder para minha irmã Leude, que está me perguntando quem que morreu. Morreu um rapaz de uma irmã lá da nossa igreja, quer dizer, ela agora é nossa amiga, né, a Taimara, mas não foi dessa doença do Covid, não. Ele já estava enfermo e por isso o meu esposo pediu oração por ele. Eu conheci esse rapaz, né? E é uma situação bem triste deles, que a gente está pedindo oração pela família. Nós temos muita consideração. Tá bom, minha irmã querida? Deus te abençoa. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Enquanto eu e você tivermos casados, tivermos vida, nós temos que viver nessa comunhão, nessa consideração, neste afeto. É lógico que há momento, né, em que o casal está mais feliz, há momento de discórdia, há momento de conflitos, porém a palavra de Deus nos instrui a viver, né, essa consideração, honra entre outros. Amém? Que Deus assim possa nos abençoar. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos ver a conduta da esposa.
a conduta da crente como esposa. Você é mulher, você é crente, você é serva do Senhor e você é esposa, você tem um marido, você é casada. Então, aqui tem a sua conduta, como é que deve ser. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Olha só, nós estudamos sobre o marido, como que ele tem que ser. O marido que age dessa forma, a mulher não vai ter dificuldade nenhuma em viver a parte dela. Mas tem muitas que não vai viver. Tem também situações da mulher que alguém tá aí assistindo e vai dizer, Deusimar, a coisa não é assim. Às vezes o marido não é crente, ou às vezes é crente, e não age assim. E o que eu vou fazer? Eu aprendi, e Deus colocou no meu coração, que cada um deve fazer a sua parte. Porque cada um dará conta a Deus. Eu não posso ter minha conduta como esposa crente só se o meu esposo tiver a conduta dele como crente, não. E ele também não tem que ter a conduta dele como crente, como esposo crente, se eu tiver a minha conduta, não. É lógico que se todos nós, ele e eu, tivermos uma conduta cristã, como diz a palavra, vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque vai haver uma interação. Então, tudo fica mais fácil. Os conceitos de submissão cristã. Porque o que mata, né, as criaturas de hoje, de mulheres, é quando fala da palavra submissão. Fala, vamos arrancar esse negócio aqui, dessa palavra aqui da Bíblia. Mas essa submissão aqui, gente, não é aquela submissão de que ele é o seu dono, o seu chefão, e pronto, e acabou, e você tem que abaixar a cabeça ali, tal. Não, é algo, olha só, é algo até prazeroso e abençoado no Senhor. É algo que vai te trazer conforto. Porque vamos ver, as Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos pais, dos servos aos seus senhores. Veja bem, nós vivemos em sociedade. Nós somos sujeitos. Nós devemos sujeição. No trabalho, ao chefe, ao patrão, às autoridades constituídas, tá? Nós devemos submissão às leis. Nós devemos, como crente, em uma igreja organizada, submissão aos pastores. Submissão aos pastores. Nós devemos isso. Então, aqui está dizendo também, olha, dos filhos aos pais, das esposas aos maridos, dos filhos aos pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Olha só, essa submissão aqui não é uma submissão cega e desordenada, porque ninguém vai se submeter a um marido que está planejando, né, até matar. Ninguém vai se submeter a uma condição em que vai te tirar a sua vida. Não é esse tipo de submissão. E se o marido está conduzindo a família para um precipício, o marido está conduzindo ele como cabeça, está conduzindo a família para um precipício, a mulher, ela vai o quê? Ela como auxiliadora, ajudadora, ela não vai perder a sua posição, mas ela vai tentar arrancar a família desse precipício. Não é uma sujeição cega e irracional, mas é uma sujeição voluntária e de grata aceitação. Aceitação de quê? Do amor e do cuidado do marido. Porque o marido, ele já tem a instrução dele, que é o quê? Amar,
cuidar, zelar, fazer tudo isso. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua igreja amada. Glória a Deus por isso. Jesus Cristo nunca fez nada de ruim para a sua igreja. Pelo contrário, ele sempre amou. É claro que há direcionamentos que às vezes a pessoa não vai querer, mas Cristo, ele vai direcionar a igreja da melhor maneira possível. Se o marido tiver essa mente, essa ordenança de Cristo na vida dele, ele também vai conduzir da melhor forma possível. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Em Gênesis 31, 14 e 15, que eu até marquei aqui já, vai dizer assim: então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Raquel e Lia. Raquel e Lia. As mulheres aqui na cultura judaica, isso no Velho Testamento, lá, nós estamos falando das esposas de Jacó, das filhas de Labão, elas estavam requerendo a herança do seu pai, a herança que era delas. Por quê? Porque a mulher não tinha direito à herança. A mulher não recebia herança, não tinha direito à herança. Então elas estavam dizendo: nós somos estrangeiras, por um acaso, por que nós não temos direito à herança? Olha como muita coisa mudou. Olha como muita coisa mudou. Hoje a herança ela é igual para todo mundo, tanto para filha quanto para filhos. Todos recebem de igual modo. Na sociedade grega, que também não era diferente não, talvez até pior, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Então tem pessoas que ele critica, né, a cultura judaico-cristã em relação às mulheres, acho que são inferiores, mas aqui, olha, na sociedade grega, Grécia Antiga, as mulheres eram extremamente inferiores e esposas escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3, 28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Nós vamos ler Gálatas e vamos falar da mulher samaritana. Gálatas 3, 28. Eu tenho Romanos. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28. Olha só o que está falando, ó. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não há diferença. Aqui fala judeu, grego, escravo ou liberto, porque naquela época ainda havia escravidão. E aqui ainda vai falar nem homem nem mulher, porque todos são iguais perante o Senhor. Então hoje nós estávamos conversando muito ontem sobre a questão racial, porque nessa situação aqui, olha, os judeus se achavam superiores como nação eleita, mas agora no Novo Testamento Cristo veio para todos.
Então, nessa carta, Paulo vai dizer, olha, o judeu não é melhor do que o grego, e o homem e mulher, para Cristo, são todos iguais. Não há diferença. Então, trazendo isso para a nossa cultura de hoje, não há diferença para Cristo a questão racial. O negro, o branco, o índio, o amarelo, que são os asiáticos, não há diferença. Como não há diferença entre o rico, entre o pobre, como não há diferença para Cristo em relação à salvação, homem e mulher. O Senhor chama a todos. Existe diferença nos papéis dentro da família. Nos papéis. Porque às vezes inverte, né? A mulher tem que fazer o papel do homem e o homem tem que fazer o papel da mulher. E aí sobrecarrega. Alguém vai ficar sobrecarregado. E há um descontrole. Ao conversar com a mulher samaritana, Jesus quebrou o paradigma. Mulher samaritana, poço de Jacó. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Aí chega Jesus e pede água para aquela mulher. Alguém podia criticar Jesus, falar Jesus está interessado na mulher, isso e aquilo. Mas Jesus estava interessado na salvação daquela mulher. E Jesus vai ter uma conversa com ela. Jesus vai se apresentar a ela. Por quê? Porque o amor de Cristo é para todos. Ele não faz distinção. Ele podia falar, é uma mulher, eu não vou me preocupar com a salvação dela, porque é uma mulher. Mas não, o Senhor, ele se preocupa com todos, comigo e com você. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas 5, 13, né? Tá aqui no mesmo lugar onde eu abri. Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servo uns dos outros por amor. O que é ser servo um dos outros? É estar submisso um ao outro. Tem pessoa que ele não se submete a ninguém. Tem gente que fala, eu só obedeço a Deus e pronto, acabou, tá errado. A Bíblia fala para um se submeter ao outro. Um se submeter ao outro. Então é a Bíblia, a palavra de Deus que está falando conosco nesta manhã, glória a Deus. E nós estamos aprendendo com a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. E eu vou pegar aqui como exemplo, né, 109 anos da Assembleia de Deus no Brasil, a irmã Frida Wing, esposa do Gunnar Wing. Aquela mulher, ela ensinava na escola dominical, ela, à noite, nos cultos, né, quando o esposo não podia, ela encarava, ela dirigia os cultos, ela pregava nas praças, ela escrevia para jornal, ela fazia uma série de coisas, ela era compromissada com a obra e era capacitada. Tem vários hinos da harpa que ela escreveu. E ela sofreu muito. Por quê? Porque ela viveu num tempo em que a mulher não podia fazer nada na igreja, irmã Luzia. Pensa bem a senhora naquela época. Que situação. E ela foi até perseguida. Eu vou ser sincera, eu não conheço a história toda, não fiz nenhuma pesquisa aprofundada, mas quem conhece a história dela sabe. E o Gunnar Wing, ele passou por várias situações de enfermidade, porque teve uma época, irmã Luzia, que ele foi fazer um batismo e ele ficou com a roupa molhada, ninguém arrumou a roupa para ele vestir, e o homem ficou doente. E ela estava cuidando do esposo e cuidando da obra de Deus. Hoje, as mulheres têm mais liberdade para pregar, para cuidar da obra de Deus. Meu esposo está aqui do meu lado. Em alguns tempos, alguém não iria aceitar jamais que eu estivesse aqui falando e ele aqui do meu lado, porque ele que teria que falar.
Mas isso aqui não é que eu tô passando por cima da ordem dele. Ele que pediu. Ele que falou, você vai falar. Por quê? Porque há uma interação, há uma confiança entre nós. É necessário que há isso. Agora, eu não posso achar, então eu vou cuidar da igreja para você. Você faz assim, assim, assim. Não. Ele é o cabeça da casa. Ele é o cabeça. E cabe à mulher, se o marido, se a cabeça não tá bem, tá um pouco desmiolado, falar o quê? Jesus, a cabeça daqui de casa não tá muito bem. Então o Senhor nos ajuda, nos abençoa, nos dê vitória. E o Senhor dá vitória à sua família, ao seu casamento. O Senhor restaura, o Senhor reestrutura, o Senhor faz milagre. Nesse tempo de crise familiar, Deus quer nos abençoar, em nome de Jesus. Reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa para ser recíproca ao marido. Se o marido ama essa esposa vai ser recíproca. Então, o que é recíproco? Ela também vai amar e vai ajudar. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Então, a esposa vai reverenciar um homem que a ama, que cuida dela. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Respeitar, estima, não fazer o marido passar vergonha. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. O marido lidera. O que a esposa vai fazer? Vai ajudar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. Eu já falei aqui antes, não é um cabo de guerra. O marido puxa para lá, a esposa puxa para cá. Não pode ser, porque se for, não vai funcionar. A mulher não pode desautorizar o marido, fazer ele passar vergonha. O marido, vão fazer isso, a mulher no meio dos outros fala, não, nós vamos fazer isso. Mesmo se for uma decisão precipitada dele, chama, conversa, fulano, vamos ver direitinho isso aqui. Não desautorize, não faça o marido passar vergonha. Tem situações, até na criação dos filhos, que fica complicado, que às vezes o marido vai chamar a atenção do filho e a mulher e a esposa não deixa, e um puxa para cá, o outro puxa para lá, cria uma criança sem limite, sem educação. Isso é muito sério. Nós estamos falando de família. Então não desautoriza. Então, para encerrar, que nós estamos falando de família, eu fui pregar uma vez numa igreja e Deus me deu essa palavra, era a fé das mulheres. Deus fez uma grande obra, mas eu falei, Jesus, eu vou pregar porque o Senhor mandou. Olha bem, a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela tinha algumas coisas nela, porque foi a mãe de Lemuel que falou, ó, meu filho, a mulher para você casar tem que ser assim, assim, assim. E eu separei 4 coisas importantes. Primeiro, o marido confia. O marido confia na mulher. A mulher de Provérbios 31 vai falar em vários versículos, olha, o marido é estimado por causa dela. O que é confiar? O marido confia na esposa. Ele confia que ele pode deixar a carteira dele lá, quietinha, que vai ficar do jeito que ele colocou. Porque se você precisar, você vai falar com ele. Olha, eu preciso disso e disso e disso. E você vai orar. Se ele for pão duro, você vai orar. Jesus, meu marido precisa deixar de ser pão duro. Mas talvez ele é pão duro porque a mulher gasta muito. Ou talvez a mulher é pão duro porque o marido gasta muito. Então tem que haver uma interação
nesse casamento, nessa família, mas tem que haver o diálogo, tem que haver essa concordância, mas o marido confia. O seu marido precisa confiar em você. Se você tiver que ir para algum lugar, ele tem que confiar. Se você for estudar, ele tem que confiar em você. Se você for trabalhar, ele tem que confiar em você. Mas sabe como que faz para alguém confiar na gente? Confiança a gente conquista. Confiança nós precisamos conquistar. Essa mulher, nós, mulheres, estou falando para nós, precisamos ser trabalhadeira. A mulher de Provérbio 31, ela era trabalhadeira. As coisas da família passavam pelas mãos dela. Ela era trabalhadeira. No versículo 26 de Provérbio 31, vai dizer que ela fala com sabedoria. E a instrução e a bondade estão na sua língua. A sua palavra tem que ser com sabedoria. Não falando bobagem para lá e para cá, com um, com o outro. Agora a bobagem se fala na rede social. Seja sábia. A mulher sábia, ela não é fofoqueira. Ela não cria intriga, ela não cria contenda. Mas ela age com sabedoria. E sabe quem que vai dar testemunho da mulher sábia? Da mulher virtuosa, da mulher crente que serve ao Deus, que anda de acordo com a palavra de Deus, o marido e os filhos. A mulher de Provérbio, quem vai dar testemunho dela é o marido e os filhos. Quem tem que dar testemunho de mim é meu marido e meus filhos, dizer quem eu sou. Quem ela é. Então, que Deus possa nos abençoar, nós mulheres, né? É fácil? Não é fácil, porque o que a mídia fala para nós, o que a sociedade fala para nós, é dizer, ó, segue sua vida, né? Segue seu caminho, você é dona de si, e etc, né? E etc, e etc. Mas Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas. Glória a Deus por isso. No subsídio teológico, aqui nós vamos ver o verbo sujeitar, que Paulo usou, é hipotasso, onde Paulo diz que as esposas devem sujeitar seu marido em tudo, assim como a igreja se sujeita a Cristo. A sujeição da igreja a Cristo envolve o quê? Lealdade, fidelidade, devoção e sinceridade, pureza e amor. Essa questão da sujeição representa a essência dos ensinamentos de Paulo às esposas, essência. Então não dá para tirar, não. Pois se trata do foco central de exortação em Colossenses 3:8, que vai dizer o quê? Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Todas as passagens do Novo Testamento a esse respeito empregam o mesmo verbo hipotasso. Paulo usa a voz média em grego, que eu não sei nada de grego, né? Para enfatizar o aspecto voluntário da sujeição das esposas. Então, a sujeição, ela não pode ser dolorida. Ela precisa ser voluntária. Hipotasso denota sujeição no sentido de submeter-se voluntariamente em amor. Olha que coisa linda. Não é uma sujeição que dói, mas é uma sujeição voluntária em amor. Submeter-se aos outros, ao invés de se impor, deveria ser uma característica geral do povo de Deus. Quando na semana passada, me parece que nós lemos, quando fala que cada um deve considerar o outro superior a si mesmo. Nós enquanto igreja, nós temos que aprender a submeter-se aos outros, ao invés de se impor. Está acontecendo muitos problemas hoje, nos nossos dias. Por quê? Na família, ninguém quer se submeter. Todos querem se impor.
eu tenho que me impor para o meu marido e ele tem que se impor em relação a mim. É como se houvesse uma disputa. Eu tenho que estar melhor que você. Ora, nós não estamos vivendo uma disputa. Não é um se impondo ao outro. Eu tenho que ficar melhor que ele. Eu tenho que estar melhor. Ele falou, eu tenho que estar melhor. Não. Nós não estamos vivendo uma disputa. Mas a mesma coisa na igreja. Não é uma disputa. Por que ninguém quer se submeter a ninguém? Ah, não vou ser liderado por fulano, não. Tinha que ser eu. Ah, não vou me sujeitar a isso, não. Tinha que ser eu. Por que ninguém quer se sujeitar a ninguém? Ah, eu não vou me sujeitar a ninguém, não, porque eu sou esposo do pastor, quem manda sou eu. Nada disso. Aqui está falando submeter-se aos outros ao invés de se impor. Deveria ser a característica geral do povo de Deus. Então, pensa nisso nesta manhã. Pensa nisso. E agora nós já vamos encerrar. O assunto é bom. Conduta do crente como filho. Agora são os filhos. Que hoje em dia tá complicado. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Nós vamos ver o que é doutrina e o que é admoestação. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Isso quer dizer doutrina ou disciplina. Você não vai falar, eu vou doutrinar meu filho. Você vai dizer, eu vou disciplinar meu filho. Disciplinar não é bater. Ah, você precisa disciplinar seu filho. Não é bater. Não estamos falando de bater. Aqui é, orientação ou treinamento. Aí não vai falar treinamento, porque não tá falando de uma escola militar, não tá falando de militarismo. Mas parece que tem coisa que tem que ser treinado mesmo. Para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. O caráter. Você pai, você mãe, você tá formando o caráter do seu filho. Eu sou do tempo que se apanhasse na escola, chegava em casa, tinha que explicar bonitinho por que tinha apanhado. E o pai e a mãe falaram, ninguém bate à toa não, o que você fez? Você implicou. Eu não aguentava brigar não, mas eu era um pouco implicante. Então apanhar, por que você apanhou? Porque você implicou. Mas hoje é diferente, né? Se olhar de cara feia pro filho, já sai brigando, briga no Facebook, né? Briga na rede social e não é bonito isso. Mas nós temos que criar no nosso filho um caráter e pronta obediência das normas. Normas. Obediência de norma. As pessoas querem viver um mundo sem lei. Cada um faz o que dá na cabeça. Você quer ver hoje em dia, né? Tem que usar máscara. Misericórdia. Quantas vezes a gente tem que voltar? Ainda bem que eu já voltei, mas voltei pertinho, né? No portão eu já voltei. Opa, tem que levar a máscara. É obediência. É necessário, é pro nosso bem. E aí teve que virar uma norma. Já a palavra admoestação do grego, noutésia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Admoestar é ensinar a diferença entre o mal e o bem. O filho tem que saber o que presta e o que não presta, o que é bom e o que não é bom. Ele tem que saber. E quem que vai fazer isso? São os pais. Os pais que vão fazer isso. Porque se os pais não fizerem, quem vai fazer? Ah, meu filho é assim porque o pastor... Não, porque você é mãe, você é pai. Começa em casa. A igreja vai complementar, a escola vai complementar, mas isso aqui é em casa, é pai e mãe. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer
os parâmetros de conduta a reagir contra a desobediência de seus filhos. Tem que ter castigo, né? Tem que ter aquilo que você determinou dentro da sua casa, sem ser algo que vai causar, né, danos físico e psicológico para o seu filho, mas tem que ter. Os critérios desta educação estão na palavra de Deus. Provérbios 22:6 vai dizer: ensina a criança o caminho que se deve andar. Ensina a criança o caminho que se deve andar, que quando crescer não vai se desviar dele. Eu quero dizer aqui que nem tudo são flores. Às vezes a pessoa fala assim: eu ensinei e agora está desviado. Eu ensinei e agora está fazendo errado. O que você ensina não é em vão. O que você ensina não é em vão. Não, tudo é necessário. A nossa família, eu, meu esposo, meus filhos, nós não somos perfeitos e nunca fomos perfeitos. Já passamos muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Dá umas 3 edições. Fosse fazer uma série, misericórdia. Mas o Senhor, Ele tem nos sustentado. E nós estamos procurando viver a palavra de Deus. Viver aquilo que a Bíblia nos ensina. Aquilo que a Bíblia nos ensina. E hoje, muitas vezes, nossos filhos vêm e falam: mamãe, lembra, né, aquele dia que aconteceu isso e tal, tal, tal. Na época eles ficaram aborrecidos. Mas agora eles falam: mamãe, foi muito bom. Papai, foi muito bom. Por quê? Porque nós temos que admoestar, ensinar. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas. Como você vai fazer uma imposição injusta? A fim de não incitar a ira dos seus filhos. Olha só, existem situações, castigo, que são impostos a filhos, né? Que fica complicado. Por quê? Porque você vai gerar ira ao seu filho. Nós temos que agir de um modo a educar os filhos, a corrigir os filhos e eles continuar nos amando. E depois até agradecer pela correção que levou. Temos que ter cuidado para evitar que um castigo ou que uma disciplina gere problemas físicos e psicológicos para o filho. Chorar não é problema, não. Chorar faz parte. Porque quando chora, quando a criança chora, quando o adolescente chora, é porque tá sentindo alguma coisa. Às vezes alguém fala: nossa, fulano tá chorando, e não sei o que, tá chorando. Na escola acontece isso: Deus irmã, fulano tá chorando. Né? Eu sinto muita saudade da escola, porque estamos fora dela, né? E fulano tá chorando, aí você vai conversar: fulano chamou minha atenção, não sei o quê. Aí você consola, mas você fala: que bom. Se tá chorando é porque sentiu, é porque recebeu a correção. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. O filho ele tem uma tendência a não querer obedecer aos pais, mas a Bíblia fala: seja obediente aos vossos pais. A explicação para essa postura é categórica. Porque vai dizer: porque isso é justo. É correto. É muito feio. Não tem nada mais feio do que um filho que não respeita pai e mãe. Um filho que não obedece. Um filho que faz pai e mãe passar vergonha em público. Grita com a mãe. Grita com o pai. É muito triste isso. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Lucas 2,51. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento. Que é qual? O que ele vai citar? Honra o teu pai e a tua mãe. Está em Êxodo 20:12. Assim
os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. E honrar é um dever para a vida toda. Aqui nós temos honra o teu pai e a tua mãe. Nós temos aqui a obediência e honra. Obediência, o que é obedecer? Obedecer é fazer aquilo que papai e mamãe manda. Manda mesmo, não pede não, manda. Porque eles podem mandar. É um verbo comum. Mamãe pediu, mamãe mandou, mamãe autorizou, mamãe deixou ordenado aí, olha, lavar todas as louças da pia, lavar as vasilhas, lavar as panelas. Mamãe falou, lavar o banheiro, levar o lixo fora. Coloca a máscara e vai lá e leva o lixo no latão do lixo. Isso tudo o quê? O papai e mamãe é necessário isso. Enquanto estiver morando debaixo do teto de papai e mamãe, tem que obedecer sim. É bíblico isso. Não é Deusimar que está inventando isso, não. Não é Deusimar que é brava, não. Porque eu não sou brava. Brava eu sou os cachorros. Eu não sou brava. A gente lida com aquilo que é justo. E honrar, lógico, depois que você tiver a sua vida, tiver a sua casa, que a Bíblia fala, deixará o homem, o pai e a mãe uniciar a sua esposa. Lico não tem a obrigação de obedecer a irmã Luzia, mas de honrar tem. A obrigação de honrar. Mas como ele é um filho obediente, ele vai continuar honrando, né? Ele não tem a obrigação de fazer o que a irmã Luzia manda. Porque vai ter coisa que a irmã Luzia vai falar e falar, mãe, eu não vou poder obedecer a senhora nisso. Porque ele já tem, né, a família dele, que ele é o cabeça. Mas se ele fosse sustentado por ela, morar debaixo do teto dela, ele ia ter que obedecer. Tá, irmã Luzia? Ele ia ter que continuar obedecendo a senhora. Honrar é para a vida toda. E cuidar também, quando os pais já não tiverem mais condição de se cuidar sozinhos. Já estamos terminando, agora é para fechar. O mandamento com promessa aos filhos que obedecem e honram seus pais para a promessa dupla lhes é assegurada para que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecer e honrar os seus pais, o filho submete-se ao arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensam com benesses especiais. Olha que palavra bonita, né, irmã Lucia? O beneplácito da sua vontade, as benesses especiais. Então, vale a pena a gente servir ao Senhor. Uma ação moral e espiritual com base no modelo dos pais. Ora, não adianta ser só de boca para fora, só falar, meu filho faz isso, se eu não faço. Aí vem. Uma boa liderança dentro da família abrange 3 dimensões da vida dos filhos. A primeira dimensão é pela instrução. Nós vamos dizer para os filhos o que eles têm que fazer. Nós vamos falar para eles. É a instrução. A segunda é pela influência. Nós vamos fazer diante dos filhos o que eles precisam fazer. E a terceira dimensão é a imagem dos que os pais são e mostra para os filhos do dia a dia. Ó, você vai falar com o filho o que ele tem que fazer.
o seu filho vai te ver fazendo o que você falou para ele fazer. Em terceiro lugar, o seu filho vai criar uma imagem de você. E aí ele vai viver pautado naquela imagem que ele criou de você. Como que você vai ter um filho que faz isso, faz aquilo outro, se você não faz? Você tem que dar o exemplo pro seu filho. Você tem que dar esse exemplo para ele. Porque ele vai falar, mamãe quer que eu faça, mas ela mesmo não faz, não. Mamãe quer que eu ore, mas ela não ora. Mamãe quer que eu leia a Bíblia, mas ela não lê a Bíblia. Mamãe quer que uma menina vai ter a casa limpa se ela vê a mãe limpar a casa. A mãe limpou, ela viu que a mãe é caprichosa. Ela pode no futuro nem ser caprichosa, mas ela aprendeu a ser caprichosa. Com a mãe. Com o pai, o menino vai aprender com o pai, vai aprender a não falar mentira, vai aprender a respeitar os outros, vai aprender que ele não tem que cortar fila. Como é que você querer que o menino seja uma pessoa respeitosa se você não é respeitoso na sociedade? Por que que o nosso país é um país vergonhosamente corrupto? Por quê? Porque não são só os políticos, a população também. E às vezes nós, como pai, como mãe, praticamos a corrupção dentro de casa, em família, com os filhos. Eles vão aprendendo tudo isso. Então nós temos que educar da melhor maneira possível. E assim nós estamos encerrando esta escola. Eu glorifico a Deus, porque tem dia que a gente não vê condição de estar de frente, né, e estar falando, e aquela coisa, e o Senhor é que nos capacita para falar da sua palavra. Que Deus nos abençoa, em nome de Jesus, abençoa sua família. Eu quero orar com você nesta manhã. Senhor, Deus e Pai, aleluia, estamos diante da tua presença, glorificando o teu nome, porque o Senhor é bom e é maravilhoso. Senhor, esta pessoa que ora conosco, esta pessoa que tem, Jesus, meditado na tua palavra, abençoa esta família, guarda esta família, esta mulher, este homem, este esposo, esta esposa, este filho e esta filha, toma nas tuas mãos, ajuda, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero ler a conclusão da revista da escola, só como não vou estender não, foi muito bem explanada. Bom dia, Marisete. Obrigado por você estar aí nos assistindo. Chegaram aqui muitas irmãs, Luciene Moreira, aqui nossa irmã Edna, seu esposo, né? Aleluia. Que estão recentemente lá em nossa cidade, estão dizendo aqui que tem vontade de ir lá na igreja, mas Castelo está em... Como é que é o nome? Loquedal? Loquedal. Castelo está em Loquedal. Eles colocam um nome tão difícil. Alguém falou no Rio de Janeiro, um pastor amigo meu, que Loquedal é a mesma coisa de tranca-rua. Existe um demônio chamado tranca-rua e ele fez essa comparação. Não está muito difícil, de longe diferente não. Então, o bom de estarmos em casa, que às vezes você está aí ouvindo a escola, de repente você vai no banheiro, vai fazer não sei o quê, eu vou ali, tomo um café, volto, faço alguma coisa e sentamos aqui. Mas deixa eu ler aqui a conclusão para me poder fechar aqui, em nome de Jesus, que eu quero cantar uma música para a sua vida nesta manhã, ainda aqui em nome de Jesus. Olha bem, no modelo divino, para você entender tudo que foi falado aqui, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem um dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, por sua vez, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, deve educar os seus filhos segundo as Escrituras, foi o que falamos na live matinal. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família,
que se porta conforme Deus planejou. Eu cresci num lar cristão. Para quem conheceu o saudoso pastor Lesírio, meu pai, entende por que nós estamos aqui hoje. E a minha mãe. A rigidez com que ele tratava este conjunto chamado família. Pai, mãe, esposa e filhos, né? E esse assunto de hoje ele é tão importante, família, irmãos. É família, é algo sério, é algo profundo. De tudo que você faz na igreja, de tudo que você trabalha na sua casa, no dia a dia, no teu trabalho, envolve família. Quando você casa, tudo você faz tanta promessa e às vezes nem cumpre quase nenhuma. Isso chama-se família, é um conjunto. Primeiro você tem que cuidar da família. Primeiro você tem que amar a sua família. Primeiro você tem que organizar a sua família. Porque é bíblico. Se você não cuida da sua casa, também você não sabe cuidar das coisas de Deus. Então primeiro você tem que cuidar da sua família. Quando vamos orar para a nossa família, ou quando dobramos o joelho, Pai, te damos graça pela nossa família. É a primeira coisa abaixo de Deus, né? Então você precisa cuidar da sua família. Por quê? Nós já ouvimos aqui que família, os filhos crescem bem em cima do espelho que são os pais. Infelizmente, um ensino lindo como esse, isso aqui é um verdadeiro encontro de casais, né? Nós gostamos de enfeitar, Dia dos Namorados fazemos aquele monte de coisas, ornamentar, mas o importante é Bíblia, é isso aqui. Infelizmente tem pessoas que ele deve estar dormindo nesse momento. Ele marca a escola dominical como pastor e deixa o superintendente e nem frequenta. Você, crente, você, irmão e irmã, tem o direito de cobrar do seu pastor para estar na escola bíblica dominical. Você também tem que frequentar para aprender. Mas cobre dele, pastor, por que o senhor não vai na escola dominical? Deixa o irmãozinho lá sofrendo. E não vai, chega depois, chega no meio, chega no final. Não tem prazer de sentar, não tem humildade de sentar para aprender. Quem não gosta de aprender, sentar para poder ser ensinado, ser liderado, não vai aprender nunca, como líder e como pastor. Pastor, tem pastor assim? Tem pastores assim. Tem pastores que ele pega a revista no sábado, ele vê aqui o tema, se o tema for bater nele, tem irmãos também que faz isso, ele nem abre a revista e nem participa, porque sabe que vai apanhar. Isso é falta de vergonha na cara, me desculpa a palavra chula. Então nós precisamos dar exemplo. Como somos espelho para os nossos filhos, para a nossa família, eu me incluo também nisso, porque nós apanhamos um dia numa lição como essa. Mas nós precisamos, como eu disse essa semana, ouvir, escutar e praticar, viver aquilo que estamos. Não é só impor a membresia, vai e você não vai. Faz e você não faz. Escuta e você não escuta, o quanto líder, o quanto pastor. Isso foi feito para nós aprendermos. Tem pessoas que estão com sede de aprender. Hoje, então, nesse tempo de pandemia, os preguiçosos se beneficiam, porque ele já não gosta de ir na escola, ele já não gosta de aprender. O brasileiro, ele tem essa mania de não gostar de ler, de não gostar de estudar, e tem aqueles exaltados que bate no peito, acham que já sabe tudo, e não tem humildade de sentar na cadeira para poder aprender. Nós estamos aprendendo a cada dia, amados e queridos irmãos. Quando exortamos, é porque amamos, é que temos o prazer de ver você crescer. Olha só uma coisa que acontece, infelizmente nós temos irmãs que têm maridos não crentes, né? E temos irmãos que às vezes têm a esposa que não é crente. Olha o que acontece no ambiente familiar, que aqui a revista também nos bate o quanto filhos, quando eu digo aí de 15 anos para baixo, 10 anos, 5, 8 anos, criança hoje de 3, 4 anos, eu tenho um neto de 3 anos que ele é ativo, ele sabe tudo. O menino pega um celular até melhor do que eu. Já começa a entender, fica prestando atenção. Criança gosta de prestar atenção no que os adultos falam.
Aí quer dizer, eu vou pro botequim, eu vou pro lanche, eu vou pra pizzaria e sento lá com meus amigos crentes. E chego lá e meto a lenha no meu irmão, na minha irmã, que o culto não foi bom. Geralmente esse depois do culto, né? Vamos lanchar, vamos conversar. Não conversam coisas que edificam. O seu filho está ali te escutando, está ouvindo. Você que deveria ser um espelho, ainda ajunta. O seu marido que não é crente, ele sabe tudo que acontece na igreja mais do que o seu pastor. Porque você não sabe, não tem prudência. E o outro crente ainda ajuda pastores que sentam para ajudar a falar mal. E o camarada não é crente. A mulher não é crente, sabe tudo. Mais do que a membresia na igreja. O seu filho está ali escutando, aprendendo. O meu pai está falando mal da igreja. A minha mãe está falando mal da igreja. E o meu pai não é crente. A minha mãe é crente e está falando, esse homem não vai aceitar Jesus nunca. Ao invés de você ganhar, ele que vai ficar te embrulhando, te enrolando toda a vida e não vai aceitar Jesus. E vice-versa, quando a esposa também não é crente. Então, é num momento como esse que nós lavamos roupa suja dentro de casa. Aprendemos na escola bíblica dominical o que é família. O que é verdadeiramente viver. Infelizmente, eu vou sempre dizer, tem pessoas que ele quer pregar, ele vai fazer curso de teologia, mas ele não gosta da escola bíblica dominical. Ele não gosta de ouvir o irmãozinho, a irmãzinha que está lá ensinando. Ele não gosta, ele já se acha, bate no peito, eu tenho peito de aço, eu sou super-homem, eu sei tudo. Ninguém sabe tudo, ninguém é perfeito. Nós estamos lutando para chegar à estatura de homem, mulher e família perfeita. Guarde essa palavra desta manhã. Goste de estudar. Goste de aprender, que é melhor do que ensinar. Você pensa que é fácil? Ler todo dia, estudar todo dia, meditar na palavra todo dia, para entrar na tua casa, na tua vida, através da palavra de Deus, com a palavra que realmente achamos que o Espírito de Deus colocou para poder sobrepor a sua vida, para te abençoar, né? Então que você possa guardar. Família é algo de precioso, aonde todos os dias nós estamos aprendendo. E essa lição aqui faz nos refletir daquilo de errado que você já fez, daquilo de errado que você está fazendo, daquilo que você não está cumprindo dentro da tua casa, o quanto marido, o quanto esposa, o quanto filhos, num conjunto familiar. Família é um assunto importantíssimo, que nós deveríamos falar todo dia, para ver se encaixa na cabeça dos homens. Muita coisa, irmãos, que vem à nossa mente, porque pastor, ele não é um para-raio, ele é uma caixa de que ele ouve a todos para orar, para aconselhar. E não tem como sair falando com as pessoas, tem que guardar aqui na cabeça dele, para orar, para o Senhor nos abençoar. Você quer ver um negócio, acho lindo, e eu não levo muito jeito, a minha esposa que leva. Jeito, a nossa casa está aqui, graças a Deus. Ela que pega, tem que reformar o teto, ela que vai lá e vê. Tem que fazer isso na casa, ela que vai ver. Tem que arrumar o pedreiro, ela que vai ver. E pá. E eu sei cozinhar. Alguns sabem muito bem, entendeu? Não tiro muito chapéu para ela, para isso que eu sei cozinhar muito bem. Mas há um respeito mútuo quanto a isso. Ela gosta de mexer com, reformar a casa e fazer isso, aquilo, outro. Eu já sou cozinha. Puxei um pouco a irmã Luzia. Então, a sua esposa tem 1000 anos pedindo você para tirar aquela lajota de lá e colocar cá, para ter um pouco de higiene, de limpeza dentro de casa. E o cara não faz, só promete. 1000 anos faz. E vice-versa, o seu esposo está te pedindo algo há 100 anos. Há muito tempo, e você não faz. Tem um negócio errado. Tem um negócio complicado. Você até vê a necessidade de fazer, mas você não faz. Um para o outro, ou ele para ela, ou para ela para ele. É assim, infelizmente. Então, quer dizer, nós precisamos não ser relapsos. O que é relapso, pastor? A pessoa relaxada com ele, na casa dele. Quem que gosta de um homem relapso? Ninguém gosta. Isso é família. Você casou com a mulher, você olha para ela e fala, essa mulher me prometeu não ser relaxada, mas ela é. E vice-versa.
o homem para a mulher. E isso é muito sério. Não vamos falar das outras coisas. Nós estamos vivendo num tempo que temos que ficar dentro de casa. Aí, aproveita que você está dentro de casa e começa a analisar dentro da tua casa aonde você está errando. Com a sua esposa, ou com seus filhos. Começa a conversar. Faça culto doméstico. Faça oração juntos. No que você erra, o quanto erra, o quanto esposa. É dentro da casa, é dentro da sua casa que você tem liberdade com a sua família. Não é lá no portão do vizinho, não é lá no botequim, não é na pizzaria, não é no lanche, não. O seu compromisso é com a... Nós somos o homem da casa. Você é a mulher da casa. Então, vá para a Bíblia e vê qual é o seu talento enquanto esposa, qual é o seu talento qual é o seu ofício e vice-versa, qual é o seu serviço que deve ser prestado no âmbito familiar. Que Deus possa abençoar a sua vida e você possa meditar nessa palavra. Que Deus possa guardar a nossa vida, porque nós somos família e Deus gosta desta união. Entenda e aprenda isso. Se você não sabe cuidar da sua família, você também não sabe cuidar das coisas de Deus. Tem marido e mulher que é um problema sério. O cara chega dentro de casa e ele se fecha. Nós estamos num seminário familiar. Se fecha, entendeu? Não conversa, não dialoga. R$1, ele é capaz de dar uma bufetada nela. Vai para dentro do quarto, se tranca e diz que está lá pensando não sei no quê. Num dia como esse ele não participa da escola bíblica. Mas isso aqui é bom. No Facebook isso fica gravado aí dentro. É bom que Deus desperte as pessoas para assistirem esses trabalhos, porque fica lá dentro para poder ele entender e aprender o quanto é importante fazer a vontade de Deus e viver uma vida mútua, viver uma vida unida, viver uma vida verdadeiramente o quanto família, unidos na presença de Deus, e Deus abençoar a sua casa e esta bênção estender para a sua igreja, porque Deus está vendo você como espelho. A igreja está unida. Quando eu falo assim, não estou falando para a sede, estou falando também para as... Desperta os seus líderes, seus pastores, os a gostarem dessa coisa chamada Escola Bíblica Dominical. E hoje um assunto profundo, família. Eu quero cantar um hino aqui, para finalizar, pastor, chega. É muita coisa. E com relação à família, é muita coisa que aparece. Mas eu já disse, é um dedo para você, um dedo para o céu e 3 dedos para mim. Entendeu? Então vamos unidos junto orar para que o Senhor possa nos abençoar, nos dar vitória e nos ensinar a ser esposo, esposa, filho, ser mãe, ser pai. Nós estamos precisando rever conceitos, rever valores familiares. Precisamos ver isso. E o momento de você aprender isso é um momento como esse. Ter a humildade de estar aí nos espiando, nos olhando, assistindo e depois compartilhar com as pessoas. Senta aqui, você precisa ouvir essa palavra. Isso é importante, isso é bom, isso é família. Nos prazeres que existem no mundo, não existem que bem satisfaz. Os prazeres do mundo destroem, corrompem a alma e a morte nos traz. E quem busca os prazeres geralmente preferem sofrer, pois a cada prazer
me consuma. A vida se espuma, o qual flora fenecer. Que delícia, meu Deus, que delícia, Senhor, é gozar tua paz, é sentir teu amor. Maravilha, Jesus, que delícia sem fim é a paz que tu tens dado a mim. Aleluia, aleluia. Mas existe alegria em Cristo e suprema glorificação. E os que buscam a glória de Cristo sorriem sempre felizes estão, pois a vida que reina no crente, glória a Deus, é a fonte que jorra do céu, e é essa vida bem diferente, aquela que existe no mundo cruel. Que delícia, meu Deus, que delícia, Senhor, é gozar sua paz, é sentir teu amor. Maravilha, Jesus, que delícia sem fim é a paz que tu tens para mim. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos encerrar aqui a nossa escola bíblica dominical. Que pena, né? Pastor Hélio, que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço fraterno e abraço também a sua senhora que manda aqui para nós, para a irmã Deusimar. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor João, muito obrigado. Marli, Jefinho, ou Jefferson Rodrigo, meu primo, Deus te abençoe. Chegou aqui no final, mas depois você assiste aí o nosso trabalho abençoado. Essa escola aqui hoje está sendo abençoada. Os irmãos não esqueçam de orar pela família da irmã Taimara, pelo passamento do seu irmão, Thalisson, né, que faleceu esta madrugada. Orem também pela mãe da minha nora, irmã Lidiane. Orem pelo esposo da irmã Marlene Viganô, né? Orem pela irmã Regina Mara, minha irmã, que está lá internada. Orem pelo pai do meu amigo, vereador Sandro Garioli, que pediu oração nesta manhã. Que Deus possa visitar todos os enfermos do nosso campo, ou não aquelas pessoas que não são do nosso ministério. Irmã Maria Teixeira, irmã Nica, que Deus possa visitar as irmãs Eurides, irmã Maria Teixeira, irmã Nica, são umas idosas assim, pedindo oração por elas. Eu incluo todas as irmãs, idosas ou não, aquelas pessoas que são do grupo de risco, mas agora as igrejas em Castelo estão lacradas, estão fechadas. E eu quero e dou um parecer. O governo, as autoridades estão pedindo-nos para fechar, para termos um pouco de paciência. Não está fácil esse problema chamado pandemia, essa crise maldita chamada coronavírus. Então, que os irmãos obedeçam. Tem pastores que são teimosos, não vou, obedeça, não coloca a sua igreja em sacrifício.
Não deixa o nome da sua igreja ser escandalizado. O ímpio nunca vai entender isso. Mas que possamos, por enquanto, atender. Eu não queria e não quero nunca fechar uma igreja. Mas eu preciso obedecer. A Bíblia diz que é melhor do que sacrificar. Então nós iremos orar para encerrar por estas pessoas, pessoas não evangélicas que nos pedem oração. Deus, visita a sua casa nesta manhã, a tua família. Vamos orar? Senhor, meu Deus. Nós queremos te agradecer por esta oportunidade. Por estarmos muito obrigado por esta palavra. Reunidos em nome de Jesus. Que o teu nome possa ser glorificado, Senhor, através da sua palavra. Glória a Deus. Que os teus filhos possam ter entendido este recado, esta orientação. Deus maravilhoso. Deus não é nada para nós, é para os teus filhos, é para Deus que nós, Senhor, estamos aqui todo santo dia para falar da tua palavra. E vamos continuar falando. Quem tem o direito de não gostar é só o adversário. Mas o Senhor já venceu, Senhor, esse problema. Toma a vida da minha irmã Regina em tuas mãos. Toma a vida da nossa irmã América em tuas mãos. Toma, Senhor, na vida também, em tuas mãos o pai do Sandro, Jesus, os irmãos do grupo de risco, os irmãos idosos, visita pastor Antônio Bossi, nosso vice-presidente, os pastores, os obreiros, a igreja do Senhor, também a família da Taimara. Meu Deus, consola e conforta os corações, cobre-nos com teu sangue, afasta todo mal, todo impedimento. Logo mais teremos uma live de um culto, Senhor, na tua presença. Fica conosco, nos ajuda em tudo, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Toma esta família, tema desta lição desta manhã em tuas mãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que estão conosco nesta manhã, que você possa dizer amém. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, pelos nossos internautas que estiveram conosco até nesse momento. Que Deus te abençoe. Amém.